Galera, sejam bem-vindos ao Positivamente. Mais um episódio com muito amor, muito carinho pra você ser inspirado, emocionado, chorar, rir, não é mesmo? E, gente, eu tô muito feliz porque é a primeira vez que eu estou recebendo uma ex-BBB aqui no Positivamente. E eu tô muito honrada por isso, muito feliz, porque eu assisti o BBB dela. Gente, foi o único BBB que eu assisti. E eu imagino que muita gente também assistiu esse BBB. E aí, Vi? Oi, gente. Prazer. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Você falou que a honra é sua, não é? Não, a honra é minha de estar aqui com vocês, com todos vocês. Muito obrigada pelo convite, tá? Obrigada a você. Eu tô muito feliz, assim, porque eu assisti de pertinho, gente, a Ivy. É muito legal estar aqui com você, assim, porque eu acompanhei real. Foi bem no começo. Foi bem no boom da pandemia do ano passado, Isso. março, abril, né? Foi. E eu acompanhei tudo, assim, tava lá e tal. E agora recebeu você aqui. Ainda mais pra gente falar de Jesus, falar do amor do Amém. Senhor, da sua fé. Acho que vai ser a primeira vez que você compartilha? É a primeira vez, assim, Uau. diretamente sobre esse... Eu sempre falo, né, de Deus. Eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Mas de estar num local pra falar exatamente dele, assim, de contar as minhas experiências, é a primeira vez. Uau, e você tá como? Você tá animada? Tô muito, porque é muito importante, né? A gente é. poder falar sobre isso. Eu acho que é o mais importante. Exatamente. Até porque sem ele, se não fosse por ele, pela oportunidade que ele me deu de estar no Big Brother, talvez eu não poderia nem estar aqui. Então, assim, eu acho isso muito importante, sim. Uau, amém. E eu gosto muito de compartilhar aqui, Ivy, com você, com quem tá assistindo a gente, se você é novo aqui no canal. Existem dois tipos de quadro. O Encontro com Deus, que é esse aqui onde estamos, que a gente compartilha. Eu chamo pessoas publicamente conhecidas para compartilhar as suas histórias, os seus momentos com Deus, os seus processos, porque eu acredito que cada um tá num processo, Com certeza. cada um tá num momento com Deus, com Jesus. Muitas pessoas estão chegando aqui no canal e estão conhecendo agora Jesus. Mas quem é Jesus? Né? É aquela coisa distante, acha que Deus é aquele Deus mais carrasco. E não, a gente tá aqui pra levar a palavra do Senhor da nossa maneira, né? Então tem gente que tá chegando que já tá há anos na igreja também e tá ouvindo de uma maneira diferente também aqui. Então o meu intuito, o intuito do Positivamente, nosso propósito é comunicar Jesus através das experiências, das suas histórias. E também a gente traz pessoas, como que eu posso dizer, autoridades no assunto, sabe, Ivy? Então, assim, você que é novo, que chegou aqui, tá escutando a história da Ivy, pode escutar o pastor Dave Leonardo, o André Fernandes. Então, tem todo um trajeto que você segue aqui no canal, que a gente faz com muito amor e muito carinho, assim, pra que você realmente sinta a presença do Espírito Santo aí, sabe, do outro lado da tela. Você possa conhecer um lado de quem tá aqui que você não conhece. Muitas vezes a gente vê só pelas redes sociais, mas às vezes a gente não se sente confortável também de compartilhar algumas coisas que acontecem. E aqui é esse ambiente de troca. Então é esse o nosso intuito. E eu tô muito feliz que eu vou conhecer a sua história com Deus. Eu sempre falo assim no quadro Encontro com Deus. Como foi o seu encontro com Deus? Você acredita que você tá num processo com Deus? Você faz tempo que você conhece a Deus? Ou tá conhecendo mais profundamente agora? Como que é? Conta pra gente. Então, a minha mãe, ela sempre foi muito religiosa, assim, sabe? A minha família, desde da minha avó, assim. Elas são católicas e tudo, então por muito tempo eu fui católica também. Ah, tá. Fiz catequese, fiz crisma, né? Me batizei na igreja católica. E por muito tempo eu segui esses passos da minha mãe, da minha avó. Tá. E por assim, a minha prima, até que tá aqui comigo no Positivamente, a Vanessa, que tá ali fora, ela é evangélica já faz muito tempo. Ah, que legal! E ela sempre me convidou pra conhecer, assim, a igreja, né? Pra poder frequentar e tudo. E eu sempre ficava, será? Será que sim? Será que não? E eu gostava muito até da igreja católica. Até porque, assim, eu acho que a gente tem que se encontrar com Deus, né? Independente de onde você esteja. Seja católico, evangélico, onde você se encontra realmente. Onde você sinta a presença do Espírito exato. Santo, né? Onde você se sinta bem. E aí eu tive a oportunidade de ir na igreja evangélica, escutei pregação de vários pastores e eu me encontrei muito ali com Deus, sabe? Uau. Eu sentia mais a presença de Deus na igreja evangélica mesmo. E assim, foi assim que eu conheci mais, eu me senti mais próxima. Com o tempo eu me batizei na igreja que legal. evangélica, me batizei inclusive lá em Fortaleza.
Eu esqueci agora o nome da igreja, mas até o Em final... Fortaleza? Em Fortaleza. Chocada. Eu morei lá um tempo, né, no Ceará. Tá. E a gente frequentava muito a Bíblia da Paz. Eu esqueci agora, depois eu lembro. Bíblica da Paz. Acho que é Bíblica da Paz. Eu acho que pode ser. E aí eu me batizei Eu lá. acho que pode ser. Eu me batizei lá e desde então eu sempre frequento a igreja evangélica, eu me sinto muito acolhida, eu sinto mesmo a presença de Deus quando eu tô, sabe, na igreja evangélica. E eu, desde então, eu nunca mais voltei pra católica e eu sempre, quando eu posso ir, assim, à igreja, eu vou na evangélica. E isso foi quando, mais ou menos, que você conheceu, assim, a igreja evangélica? Tem uns 7 anos. Ah, tá, uns 7 Tem uns anos. 7 anos, Eu acho legal falar sobre isso, Ivy. Aqui tem muita gente que nos assiste que é católico. E é sobre isso. Você falou, né? Você ia tal, mas você se encontrou realmente com Jesus, sentiu a presença de Deus em outra denominação, né? Exatamente. E é sobre isso, é você realmente sentir a presença do Senhor. Então, e aí você se batizou. E aí você começou a frequentar mais, começou a conhecer mais a palavra. Porque até então você não tinha tanta intimidade, acho, com Deus. Não, eu era mais, assim, distante, sabe? Eu sentia, igual minha mãe, ela é muito católica e ela sentia a presença de Deus ali na igreja católica dela. E a gente super se respeita, que eu acho que é o mais importante. Sim, sim. Né? Porque às vezes onde eu me encontro com Deus não é onde ela vai necessariamente se encontrar, né? Mas eu senti mais isso na igreja evangélica mesmo. E eu confesso que eu não sou muito de ler Bíblia, eu até queria ter mais esse hábito. É meio importante. Mas eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Às vezes, de ler a Bíblia, assim. Eu acho que eu me confundo. Eu acho que eu preciso de uma Bíblia mais fácil, assim, sabe? Uma linguagem mais fácil. Eu tenho essa necessidade, E eu assim, acredito sabe? que muita gente que tá assistindo passa pelo mesmo, porque no meu Instagram eu falo muito sobre isso, sabe? Sobre a leitura da Bíblia. E por muito tempo as linguagens eram tipo voz, aquelas linguagens mais difíceis. Exato. Hoje a gente tem várias Bíblias, como a Mensagem NVI, que chama Nova Versão Internacional. Então eu te aconselho a comprar uma eu vou Bíblia comprar. que chama A Mensagem Nova Versão Internacional. Tem a NTLH. Eu vou anotar. Eu te passo depois. Eu quero. Porque é realmente uma forma mais fácil de compreender. A linguagem nossa, mais assim, né? Exato. E assim, a palavra do Senhor é para uma criança entender. Exato. E, Jesus, ele fala. Então, assim, não é pra ser difícil. A gente dificulta, sabe, Ivy? Então, é muito legal você falar isso. Você tem dificuldade, porque é a dificuldade de muitas pessoas. Então, a gente sempre fala aqui, tem aplicativo. Depois eu te passo também. Me cobra ali. Eu quero. É um aplicativo que chama Holy Bible, que tem vários planos. Então, ansiedade, temas sobre ansiedade, aonde encontrar sobre ansiedade. Então, assim, tem várias formas de você entender mais a palavra. Porque, assim, é o nosso alimento, né? Sim. Da mesma forma que a gente se alimenta de coisas saudáveis ou não saudáveis. Você pode comer lanche, pizza todo dia. Ou você pode escolher comer uma salada, um grelhado. É a mesma coisa espiritualmente. O que a gente está se alimentando? Porque faz muita diferença, sabe? Com certeza. Quando eu comecei a ler, a palavra realmente vai acontecendo o que a gente chama de metanoia. Vai dando aquela transformação na mente. Você fala, nossa, eu fazia isso. Jesus fala pra eu não fazer isso. Isso é muito importante. Então, depois eu te passo. Eu vou querer, viu? Com certeza. Porque eu realmente tenho mesmo essa dificuldade de ler, assim, com palavras, às vezes, que a gente não conhece. E a leitura, ela tem que ser agradável, né? Claro. Independente. Ela tem que te prender ali, né? Pra justamente você aprender e entrar na sua mente. Então, não adianta você ficar lendo aquele tanto de palavra difícil, sendo que não vai, entre aspas, te agregar no que você realmente precisa, você não né? tá entendendo, né? Eu vou querer, viu? Eu vou te passar. E você, assim, mas no YouTube você assiste? Acho que é eu um pouco mais gosto fácil. de pregação, assim, sabe? Eu gosto muito de pregação, assim, ó. O pastor Lucinho, ele é de Belo Horizonte, não sei se vocês conhecem. Ele tem Cláudio Duarte, eu adoro. São pregações que... Nossa, Cláudio é sensacional, né? Ele é sensacional. E é justamente isso, ele te prende no que ele tá te falando ali. Então, você aprende uma coisa gostosa, não é aquela coisa muito... sabe? Aquela coisa repetitivamente, você não tá entendendo nada, aquele negócio já tá ficando enjoativo. Você prende no que ele tá te falando. E é exatamente isso. Poxa, nossa, isso realmente não é legal de fazer. Você vai colocando, né? Na balança. Então, assim, eu gosto muito de ver pregações
pregações, assim, pelo YouTube. Eu gosto. Ai, que gostoso. É isso, assim, eu sempre gosto de falar aqui que comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que as pessoas entendem que você fala. Exato. Porque muitas vezes você acha que você tá super comunicando, mas ninguém tá entendendo nada. Nada. Então, o pastor André Fernandes, você conhece o André Fernandes? Não me é estranho esse nome, André Fernandes. Ele é da onde? Você Ele é vai de São Paulo? amar. Não? Ele é do Rio de Janeiro, mas agora ele tá na Lagoinha, lá de Miami. Orlando, Miami? Orlando? Miami? O André Valadão também. Eles são da mesma igreja. Ah, tá. Lagoinha, do André Valadão e o André Sim. Fernandes. E ele comunica de uma forma muito legal. E ele sempre fala assim, eu entro pra pregar pensando assim, uma criança tem que entender e uma senhora tem que entender, sabe? Esse é o desejo do coração dele. Então, assim, a gente também procurar pessoas que comuniquem de uma forma mais fácil a palavra do Senhor, pra que a gente se realmente entenda e entre no nosso coração, né? Exatamente. E assim, não palavra, claro, é muito importante. Acho que louvor também. Acho que são várias maneiras de você se conectar. Amo. Eu muitas vezes me sinto sugada, eu me sinto... Eu imagino. Assim, sabe? E eu coloco um louvor. Esses dias mesmo aqui em São Paulo, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu acordei, eu não tava muito assim. A primeira coisa que eu faço é colocar um louvor. E aí ali você já vai orando, né? Com né, um momento mesmo, assim, pra Jesus. Então, eu gosto muito. É um momento da minha oração. Quer dizer, você não tá falando ali, mas só de você ouvir, tirar aquele momento pra louvar, né? É uma forma também de se conectar com Deus. Amém. Então, além de leituras e pregações, eu gosto muito também do louvor. A música me conecta demais também, a adoração, né? Eu gosto. Traz uma paz. Às vezes, eu sempre deixo, assim, tô trabalhando, deixo lá, tocando. Parece que aquilo vai trazendo uma paz pro nosso coração, né? Eu gosto muito no carro também de ouvir. E eu sempre, assim, a maioria das vezes, eu posso te dizer que quase todas as vezes, dependendo do louvor que eu ouço, eu me emociono. Eu arrepio, é uma coisa muito forte, assim, pra mim, sabe? O louvor, eu gosto muito. E, Ivi, lá no BBB, que eu acredito que você viveu coisas, assim, meio sentenças, né? Porque é uma experiência muito louca aquele negócio, né? Gente, é um bando de gente fechado. Tipo, uou! Ratinhos de laboratório, exatamente isso. Gente, deve ser, assim, uma experiência de você enfrentar... É muito autoconhecimento, assim, eu imagino que deve ser muito difícil. E... te acompanhando lá, tinha algumas questões que você não concordava, até de acordo, assim, que você acredita da questão, né? Eu não gosto muito disso, não acredito muito naquilo. E o povo é um pouco mais, como a gente pode dizer, liberal. Então, as pessoas te confrontavam um pouco em relação às suas crenças ou não? Você achava que o povo era de boa? Não, eu achei que houve bastante respeito, assim, não posso, né, reclamar em relação a isso. E eu também, né, com eles e eles comigo. Assim, disso, em relação a isso, na nossa parte espiritual, ninguém nunca se confrontou, a gente sempre se respeitou muito em relação a isso lá dentro. E como que a sua fé te ajudou lá dentro? Porque eu acredito que, cara, você viveu coisas muito doidas, assim, a ponto de, querer, tipo, explodir, né? A falta da família também, né? Demais. E, assim, olha, eu vou te falar a verdade. Lá dentro, por você viver só você e os participantes, você está completamente confinada, sem celular, sem televisão, sem relógio. Eu vou te falar que eu senti por muitas vezes, assim, a presença de Deus muito forte dentro daquela casa. Que demais. Porque é justamente isso. No nosso dia a dia, a gente se distrai com o telefone, com o filho, com a família. Lá dentro você não tem absolutamente nada. É você, como muitas pessoas falam, e sua intuição. Então eu digo, é você e Deus mesmo, né? Então, assim, eu tive por muitas vezes dentro da casa, senti, assim, a presença de Deus falando comigo, assim, absurdamente. Amém. Eu tive a oportunidade de conversar isso com a minha família, eles sabem disso. Como eu nunca tive a oportunidade de falar isso em lugar nenhum e agora eu tô tendo aqui... Em uma das provas que eu tive da liderança, por exemplo, que foi uma prova de resistência. Eu sou péssima em prova de resistência. Eu não tenho resistência. E Deus falou comigo desde o início que eu ia ganhar aquela prova de resistência. É uma coisa assim, Jess, que
vinha na minha cabeça assim, você vai ganhar essa prova de resistência se você não... Porque o que acontece? Dentro do programa, já falando sobre o Big Brother Brasil, eu fui uma péssima jogadora. Eu não tive visão nenhuma de jogo. Eu entrei dentro do programa pra me jogar, pra divertir, pra curtir as festas, pra curtir o momento, você não pra foi fazer amizade. Estratégia. Não, eu não tive visão nenhuma de jogo lá dentro. Então, assim, eu passei... A minha família, principalmente, eu nem tanto porque eu estava confinada, mas a minha família, principalmente, eles sofreram muitos ataques aqui fora por atitudes minhas lá dentro do programa. Então, assim, foram coisas horríveis e pesadíssimas que eles passaram aqui fora, sabe? De ameaça de morte, de coisas muito graves. Meu filho, inclusive, Que isso, E uma das coisas era porque a galera dá uma pirada. Dá uma pirada. Principalmente aqui lá dentro, mas aqui fora também. Então, assim, como eu não sabia jogar, eu votava muito no Babu. Eu só votava no Babu. É um dos memes hoje em dia que virou. E hoje em dia a gente acha graça, a gente se diverte com isso. Mas na época isso ficou muito sério. Ele era, tipo, o preferido da edição. Como se fosse, tipo, a Juliette agora. Não sei se vocês estão acompanhando. Mas eu votava muito nele porque eu não votava em mais ninguém dentro da casa. Porque eu não tinha motivo de votar em ninguém. Eu não tinha inimizade, eu não tinha nada com ninguém. Queria votar. Eu não queria, já votei nele, então desculpa, mas eu não tinha o que fazer. E uma péssima jogadora. Então isso foi causando uma raiva muito grande no pessoal aqui do lado de fora. Tipo, o que você tem contra ele? Exatamente. Foi virando coisas assim, absurdas e tudo e tal. E aí, nenhuma das provas que eu fiz, da que eu participei lá, da liderança, vinha muito isso no meu coração, assim, que eu ia ganhar essa prova. E Deus falava comigo assim, você não vai votar no Babu. E eu falava assim, gente, eu ficava brigando comigo. Com o seu pensamento. Com o meu pensamento ali na prova, porque tinha que bater no botão. E enquanto não era a hora de bater no botão, eu falava com Deus assim, mas Senhor, como que eu não vou votar no Babu, sendo que eu não posso votar em ninguém dentro dessa casa? E Deus falava comigo assim, você não vai votar no Babu. Isso quando eu contei pra minha família não acreditava. E ele falava, você vai ganhar essa prova, você não vai votar no Babu. Chocada. Era muito assim, eu e ele ali. Eu acho que foi uma experiência mais muito real. E aí Que demais. O que aconteceu, né? Eu não segui o que Deus falou comigo. Aliás, eu segui, eu não votei no Babu, eu votei numa outra pessoa dentro da casa. Tá. E teve empate. Eu fiquei em dúvida entre quem eu ia colocar. O Babu estava nesse empate. E eu acabei colocando ele. Mas a minha família falou que se eu não tivesse colocado ele ali naquele paredão, seria muito bom pra mim. E assim, eu não ouvi o que Deus me falou, né? Caramba. Porque Deus, ele me avisou. Ele falou pra eu não votar no Babu. De verdade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E é muito legal você estar compartilhando isso aqui. Eu senti por várias vezes essa presença de Deus falando comigo mesmo, sabe? Inclusive, eu acho que se eu tivesse escutado mais a Deus lá dentro, sabe? E as coisas que ele estava falando comigo no meu coração, eu teria ido muito mais longe, eu teria me dado muito melhor no jogo. Uau. Mas assim, a gente acaba, às vezes, fazendo por impulsividade, achando que a gente sabe das coisas. E assim, muitas coisas não aconteceram da forma que eu queria, mas foi tudo muito bom, eu não posso reclamar de nada. Mas eu teria ido muito mais longe, teria me dado muito melhor se eu realmente tivesse escutado a Deus. Olha, isso é... Nossa, muito feliz de você compartilhar isso. Porque Deus tá falando. Tá. Deus, ele fala o tempo todo. Eu sempre falo que Deus tá falando. Mas será que a gente tá com os ouvidos atentos e tá captando, entendendo? Ou será que a gente tá tipo, ai, é da minha cabeça? Exato. Né? Porque ele sabe o que é melhor pra nós. E quando você realmente coloca o teu coração pra ouvir, ele fala, você sente aquilo que você sente no seu coração. Ele tá te guiando. E você falar isso num lugar onde não tinha comunicação pra sua família aqui fora, que tava falando, Ive, não vota no Babu. Exato. Você fala, meu Deus, era Deus falando e eu não ouvi. Isso, é 100% isso. Quando eu saí, eu tive exatamente esse entendimento disso. Caramba. E é muito disso que eu te falei, porque lá dentro é você e Deus. É você e Deus. Você não tem sua família, você não tem um celular, você não tem televisão, você não dirige. Nada tira seu foco. Então, você fica muito próximo de Deus. É como se fosse aqueles retiros mesmo espirituais que as pessoas fazem. Offline. E é muito aquilo lá dentro, sabe? Então, eu por muitas vezes senti a presença de Deus ali dentro. Ah, imagino. Nossa, é muito legal você falar isso. Realmente, a gente hoje tem muitas distrações, né? Até às vezes eu falo assim, não vou mexer muito no meu celular. Mas, gente, não dá, tem jeito. É muito difícil.
Às vezes eu coloco meu celular no modo avião pra falar assim, agora eu vou ler a Bíblia, vou fazer meu momento de devocional. Vou ligar meu louvor, vou orar e vou colocar meu celular no modo avião. Porque se alguém me liga de algo importante, eu vou atender. Eu não consigo. É muito difícil. Lá no Big Brother, não. Você não tem nada. Você não tem o que fazer. Então, você passava muito tempo, assim, acho que em oração, né? Eu orava, assim, à noite. Eu orava, eu deitava, orava. Tive esses momentos lá dentro da casa, sim. E, Ivy, me conta, qual foi a sua maior dificuldade lá? Tipo, você compartilhando aqui. Eu acho que a maior dificuldade, assim, pra mim, dentro da casa, foi ficar longe do Luiz Miguel, né? Não ter informação dele, se tava tudo bem. Ele tinha 3 aninhos de idade. Nossa. Ele era bem bebê. Então, desafio, assim, né? Pra mim, eu acho que o mais difícil foi ter ficado longe dele. Foi o mais dolorido, assim. Eu imagino. E lá dentro, assim, qual batalha você sente, assim, que você mais teve que enfrentar, sabe? Passar por cima? A convivência, né? São pessoas completamente diferentes, pessoas que você nunca viu na vida. Fora que sua liberdade vai pro ralo, né? Você não tem liberdade pra ir ao banheiro. É tudo com câmera. Gente, tudo, é loucura isso, né? É muito. E os banho? Tudo com câmera. Tudo. Literalmente tudo. Demora um pouquinho pra acostumar, acho, né? Ah, você demora. E isso mexe muito com o psicológico da gente, né? Então, eu acho que mais isso. A sua liberdade que você não tem, né? Às vezes até de querer falar algumas coisas ali com a pessoa e você não pode. Não, porque tá você tá tudo vendo. O tempo todo o microfone no seu pescoço e você pensando, ai meu Deus, o Brasil inteiro aqui tá me ouvindo. E olha que mesmo assim eu ainda falei um monte de besteira, hein? Então, assim, eu acho que isso é o mais difícil, a sua falta de liberdade e a convivência com pessoas que você nunca viu na vida, com manias completamente diferentes. Porque o que eles querem é treta Eles mesmo, querem né? é treta, óbvio. É isso, né? Então, joga a galera ali e vai. Exatamente. Tipo isso. Mas eu acho que, nossa, tem aquele dia que ficou muito conhecido, que eu sou muito inteligente. Ah, com a Mari. Tava falando com ela agora, antes de a gente Sério? começar. Eu sou muito inteligente. Aí a Mari, né? Eu não diria inteligente, eu diria que eu sou uma pessoa sábia. Eu diria que eu sou inteligente. Eu ganhei uma camisa. Eu acredito em mim. O pessoal foi lá no hotel onde eu estou e eles fizeram uma camisa com esse dia. Colocou do Twitter essa foto com um horário. Gente. Que foi... Não, o pessoal ama, eles piram nesse diálogo meu e da Mari. Foi uma coisa tão natural, assim. A Mari, ela é muito engraçada. A Mari é uma pessoa, assim, não, ela é incrível. E eu ficava, às vezes, muito me subestimando dentro da casa com muitas coisas. E ela me colocava pra frente. Não fala de você é isso, você é aquilo, não sei o que. Taranã. Aí eu comecei a falar de alguma coisa que eu não lembro antes. Aí eu parei pra pensar, olhei pra cara dela e falei, não, porque eu sou muito inteligente. Como se diz, você sempre fala pra eu não me subestimar. Agora eu vou falar. Agora eu vou... Mas assim, tudo muito na brincadeira. E o pessoal amou. Gente, eu jamais imaginei que isso ia virar um meme. Eu amei. Não, é muito bom. Porque a Mari começa a meio que, tipo... Querer rir. O que você tá rindo, amiga? Eu não vai. Eu uma pessoa sábia. A Mari foi achei tão fofinha, ela sábia. Agora, inteligente, acho que eu não já sou. É demais. Sensacional. Não, foi muito legal. E vocês se aproximaram super depois também, Sim. ali, né? Foi muito legal isso. Eu tenho muitos amigos ainda de dentro da casa, sabe? Como eu te falei, eu me dava bem com todo mundo lá dentro. E aqui fora não foi diferente. Eu continuo com amizade com muitas pessoas. E a Mari é uma dessas pessoas que a gente trouxe nossa amizade pra fora. E ela continua firme e forte. Amém. Eu acho que foi muito essa coisa assim, você entrou lá, de repente saiu conhecida, Covid, muitas coisas aconteceram na sua vida. E a gente vê que algumas questões polêmicas também da sua vida, né, Ivy? Numa parte mais pessoal, particular, em relação ao seu relacionamento. E várias coisas acontecendo. Acho que você tá passando também por uma fase onde é delicado tudo que aconteceu, né? Claro. Se você puder compartilhar com a gente, assim, porque eu fiquei pensando, falei assim, cara, você viver isso sendo uma pessoa sem ser publicamente conhecida, já é um desafio, né? Óbvio, pra todo mundo. Agora, o Brasil inteiro tá falando de algo que você tá sofrendo na sua questão pessoal, de relacionamento amoroso, realmente... Como que foi essa questão disso pra você? Assim, o programa, ele é uma vitrine, né? É uma faca de 2 gumes. Tanto pro lado positivo, quanto pro lado negativo. Ou você entra e sai arrasando, ou você pode... E é muito disso, porque assim, além de receber o carinho do público e vir, assim, muitas pessoas com energia positiva pra te abraçar e te desejar coisas boas, existem as pessoas
ruins também, que te desejam coisas ruins e tudo. E um dos lados negativos que eu acho é essa exposição. Exposição e o pessoal achar que eles têm direito de se meter na sua vida e eles querem saber, né? Como se diz, você tá aqui na mídia, então você tem que falar. Você tem que falar sobre sua vida, a gente tem o direito de intrometer, opinar, de falar o que a gente acha que você deve fazer, o que você não deve. Ah, você tá certo por esse caminho, você não tá certo. Então, assim, esse lado é um lado delicado, cansativo. Mas, assim, eu procuro sempre pensar pro lado positivo das coisas, sabe? Isso é um perfil meu desde sempre. Maravilhoso. Eu acho que tudo acontece por alguma razão. Eu acho que tudo serve de aprendizado e de crescimento. Então, o que aconteceu foi, eu passei por um momento muito delicado, que foi muito, né, foi exposto pro Brasil, acho que o mundo inteiro. Porque você entrou na casa eu namorava com uma outra pessoa. É porque, na verdade, nós ficamos juntos durante quase 10 anos. De relacionamento ao todo. Desde sempre. Só que a gente já terminou, a gente já separou, aquele trem todo. A gente casou, casados são 4 anos de casados. E aí, nisso, num período da nossa vida, a gente se separou. Nós terminamos, não chegamos a divorciar, mas separamos. Ficamos, acho que quase 8 meses separados, quase 1 ano. E aí, nisso, eu conheci uma outra pessoa, comecei a me envolver com outra pessoa, entrei na casa namorando. Essa outra pessoa? Essa outra pessoa. E aí, eu comecei a ter uma crise de imagem muito grande aqui fora, né? E eu não sabia de nada que estava acontecendo. Eu deixei meu Instagram com minha irmã de 15 anos de idade. Ai, meu Deus. Então, assim, porque eu entrei na casa do dia pra noite. Eu entrei pela casa de vidro. Eu nem achei que eu ia entrar mais no programa. Eu lembro disso, é verdade. Então, nem achei que eu ia entrar. Você nem se preparou, aquela coisa do marketing, vou deixar uma equipe. Jeito nenhum, não tinha equipe, não tinha ninguém. E minha mãe não conhecia meu namorado, porque era tudo muito recente, tudo e tal. Então, minha mãe confiava no pai do Luiz Miguel, com quem eu vivi praticamente, tinha ali 9 anos, né? 8 anos e pouco. Aquela pessoa ali, que era mais Porto Seguro. E ela não tinha mais ninguém que ela confiasse. Então, ela pediu pra ele tomar conta das minhas redes sociais, contratar advogado. E aí, de início, ele ficou um pouco resistente. Mas, como a situação tava muito complicada, ele tomou frente mesmo de todas as coisas. Vestiu a camisa, me defendeu e tudo. Foi super, que legal. Super humano, assim. Super assim, maduro, sabe? Até porque nós não estávamos juntos mais. Nossa, ele foi bem... Então, assim, quando eu saí lá do programa, ele estava lá no Rio de Janeiro para me passar toda a situação de tudo que estava acontecendo. Assim, foi ele, minha irmã, minhas primas, foram mais pessoas, mas ele estava junto porque ele estava à frente de tudo, né? Foi um choque para mim receber ele lá depois do programa. E eu não tava esperando que ele fosse lá me buscar. Imagina, eu entrei namorando uma pessoa e saí, meu ex-marido tava lá fora. Eu falei, olá, tudo bem? Falei, sim, minha vida realmente mudou. Fiquei completamente sem saber como reagir. E aí ele foi me contando todos os problemas que eu estava encarando aqui fora. Já tinha uns trabalhos fechados, que ele tinha fechado. Então, assim, ele tinha que me passar tudo, não tinha o que fazer. Mas e essa outra pessoa? Aí eu falei, meu Deus, né? Socorro, o que eu faço da minha vida? E essa outra pessoa estava lá na cidade dele e tudo. E quando você sai, é tudo muito corrido. Você tem programas para poder fazer, né? Lá no Rio de Janeiro. Cumprir a sua agenda pós-reality. Isso é natural. Todos os participantes. Então, eu não consegui conversar com o meu namorado na época direito. Falei assim, olha, deixa eu terminar de resolver minhas coisas. Depois eu converso com você com calma. Muito bom. Ele sabia que o Rogério estava lá no Rio de Janeiro e tudo. Eu fui resolver todas as minhas coisas, fazer as fotos, fazer tudo. Depois, eu peguei o Rogério comigo. Eu falei, meu Deus, esse homem vestiu a camisa, cuidou de mim, Jesus. Então, eu acho que o senhor tá preparando alguma coisa aí pra mim. Eu acho que é pra eu voltar mesmo, né? O outro namorado tá distante, não se envolveu tanto. Eu acho que isso é de Deus. Pensei pra mim, sabe? E aí, a gente voltou, a gente reatou nosso casamento. Eu terminei com meu ex-namorado pelo telefone. Ele foi super compreensivo, foi um fofo. Que legal. Nossa, foi assim, de tirar o chapéu, sabe? E falei, olha, no momento agora eu acho melhor a gente ficar do jeito que tá. Vamos ver o que vai acontecer. Eu te agradeço, né, por tudo. Ele falou, então eu respeito sua decisão e ficamos por isso. E eu reatei meu casamento. E a gente voltou, eu voltei a trabalhar e tudo e tal. Nós somos casados no papel, né? Já fazem 4 anos que eu te falei. E aí nós íamos casar em outro, ia casar fora do Brasil, fazer uma cerimônia pequena pra gente mesmo. E aí aconteceu tudo que aconteceu. Foi,
na mídia, foi parar na mídia, tudo que aconteceu. Meu Deus do céu. Aí eu falei, não, isso é pegadinha do malandro, não é possível, isso não tá acontecendo comigo. Quantos meses depois, tipo? Foram, depois do programa, isso aconteceu em outubro. Novembro, agora recentemente. Muito. Então, assim, na verdade, é o que aconteceu. A pessoa, né, a mulher, ela me mandou tudo. Ela me mandou tudo. E assim, eu conversei com ele, foi uma conversa muito entre eu e ele. E aí eu não entendi, ela quis expor tudo na internet. Ela além de me mandar, ela quis expor tudo na internet. Aí ela mandou pra sites de fofoca e tudo. Entendi. E aí eu não entendi, sinceramente, vou ficar sem entender, porque ela não quis se expor também. Então, assim, a gente pensa, será que ela queria ganhar alguma coisa em relação a isso? Mas ela não quis se expor. Ela não quis falar quem ela era. Porque se ela falasse, poderia até pensar, queria 10 minutinhos de fama. Mas ela não quis se expor. E aí ela colocou tudo na mídia e virou aquele lamaçal, né? Que você imagina. E aí eu repensei, pensei, orei, senti no meu coração muitas coisas. E eu decidi que agora, no momento, é seguir sozinha, sabe? Depois de um tempo, precisei repensar, precisei deixar a ficha cair, Foram momentos difíceis. Eu imagino. Mas, olha, falando de Deus, mais uma vez, o tanto que Deus é incrível. Ele, assim, acho que ele me segurou nas mãos o tempo inteiro. Porque, assim, as pessoas me ligavam, elas achavam que eu tava, tipo assim, no chão. E eu tava numa força que eu não consigo te explicar. Sobrenatural, né? Sobrenatural. A minha família, minha prima, todo mundo, minhas amigas falavam, Ive, como que você tá suportando tudo isso? Eu falava, eu não sei. Eu não sei, porque realmente em um momento nenhum eu desesperei. Eu posso te falar que, tipo, nos 2 primeiros dias, quando tudo aconteceu, que vazou, assim... Bom! Aí eu falei... Aí deu aquele chão, aquele buraco, assim, abriu, assim, sabe? Mas por uns 2 dias e logo depois eu já mudei. Falei, olha, não, calma, vamos ser racional, vamos pensar. E assim, o tempo todo eu sentindo exatamente essa proteção de Deus, esse cuidado de Deus comigo. Então eu sempre me mantive muito, muito focada, inclusive tentando ajudar o Rogério, porque assim, não julgando de forma nenhuma, acho que quem somos nós para poder julgar, mas ele ficou muito mal também, né, com tudo que aconteceu, um erro que ele cometeu, e eu acredito que ele se arrependeu muito depois de tudo que aconteceu. Então, assim, ele recebeu muito ataque na internet, então eu ainda ajudei ele, ainda fiquei do lado dele por um momento, ainda assim, depois de tudo que aconteceu. Então, eu fui muito racional, eu vejo isso tudo, muito cuidado de Deus nisso tudo, sabe? Claro que não foi difícil, claro que não foi fácil, não tem como falar, foi lindo, claro não que é não, assim. pelo amor de Deus. Mas eu fui muito forte. E tô sendo até agora. E tô muito leve. Essa sensação que eu sinto de leveza. E eu pergunto mesmo, eu falo, gente, da onde vem? Da onde vem essa como que eu posso estar passando por tudo isso e tá sentindo essa sensação sabe, de tranquilidade, de que Deus sabe o que faz. É o que eu te falei no início da nossa conversa. Eu sou muito assim. Eu acho que tudo tem um propósito. E eu acho que tudo acontece da forma que tem que acontecer. Talvez se eu não tivesse reatado meu casamento pós-reality, eu também ficaria naquela coisa, tá, mas e aí? Vai ficar nesse... Então, talvez precisou de encerrar aquele ciclo e tudo. E as pessoas falam, não, poxa, que pena que não deu certo. Deu certo, sim. Durante 9 anos, nós somos muito felizes. Tivemos o Luiz Miguel, que é a nossa felicidade de vida. Então, deu muito certo, sim. E é isso. É agora a vida que segue, toda a felicidade do mundo pra ele. Eu também vou seguir novos caminhos. Amém. E a gente tá novo ainda. Ele é super novo, eu sou super nova. Com certeza. E Deus tem coisas maravilhosas aí na nossa vida. Amém. Você tava falando e me veio aquele versículo Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é isso. Eu vejo muito isso em você, de sempre acreditar o melhor tá acontecendo, né? Muitas vezes a gente permite algumas coisas acontecer na nossa vida, muitas vezes por não ouvir também aquilo que Deus tá falando. A palavra fala que o coração é enganoso. Exato. Então, a gente tem que vigiar os nossos sentimentos. Porque, às vezes, você tá sentindo uma coisa, mas não é muito bem aquilo que Deus tá falando. Então, eu acho... Só que, assim, de toda a situação, a gente tira um aprendizado, né, Ive? Com certeza. E dessa situação, eu creio que muitos aprendizados vieram. E pra te tornar uma pessoa muito mais forte. E eu acredito que você também pode... inspirar outras pessoas, sabe, que estão passando por isso. Porque muita gente vive essa realidade, infelizmente, no Brasil. Até a gente tava numa live com o Kaká falando sobre isso. As pessoas pediram pra ele falar sobre isso. Que, sim, o plano de Deus pro homem é família. A família é a nossa maior herança. Mas
Da mesma forma que você não tem como obrigar uma pessoa a querer Deus, você não tem como obrigar uma pessoa a querer você, a querer fazer dar certo. Sabe? Você pode e deve lutar pela sua família. Minha mãe foi uma mulher que lutou demais pela minha família, sabe? Eu honro a vida dela. Nem sei o que eu seria se ela não tivesse lutado. Mas chega um momento, né? Acredito que com você foi assim também, que não tem o que fazer. É aquilo e... Eu prefiro, assim, eu sou muito a favor da felicidade. Eu acho que Deus é muito a favor da família, assim. Eu acredito muito nisso. É muito doído tudo, mas eu acho que nós estamos aqui também para ser felizes. Não é ser feliz você vida louca, não é isso. Mas também eu não acho que não adianta você viver num relacionamento que... por um lado, acabou a confiança, sabe? Você vai ver um verdadeiro inferno na sua vida. Eu acho que Deus não quer isso pra você também. Então, assim, eu acho que quer ter consciência mesmo das coisas, até que ponto vale a pena, porque talvez ficar junto depois de tudo que aconteceu seria machucar ainda mais o outro, sabe? Eu machucar ele me machucar. Então, peraí, então acho melhor parar por aqui, sabe? É o lado racional da coisa que eu falei. É mais dolorido, porque talvez seria mais conveniente, talvez continuar. Por que não? Porque perdoado ele tá, não tem como não perdoar ele. Ai, que bom, isso tá é muito importante. super, não tenho mágoa, não tenho raiva, não tenho rancor, não tenho nada, absolutamente nada mesmo, assim, desse tipo de sentimento, sabe? Ruim por ele. Até porque eu não vou ficar julgando, até porque a gente teve tudo aconteceu, nós estávamos brigados, nós não estávamos separados, mas estávamos brigados numa época que estava ruim, que estava chato, aquele relacionamento chato. Então, assim, errado é errado, certo é certo. Independente de qualquer coisa, está errado. Mas, assim, eu também não posso ser hipócrita e falar, ai, gente, não esperava, assim, tava tudo tão lindo. Porque já tava aquele trem desgastado, sabe? Vocês estavam meio que empurrando um pouco. Exato, eu acho que a gente tava, tipo, empurrando um pouco a barriga, tanto eu quanto ele. E ele, por um momento, errou, caiu, se deixou levar. E eu também não tava, acho que talvez 100% feliz, assim. E aí aconteceu, sabe? E somos seres humanos. Eu acho que a gente tá aqui, a gente erra, a gente aprende, a gente acerta, a gente cai, a gente levanta. E basta a gente querer, né? Então, assim, eu acho que é muito por isso que eu tô assim, sabe? Me sentindo... eu acho que tudo que eu tinha que ser feito, eu fiz. Eu tô me sentindo tranquila. E essa sensação é a melhor que tem, né? Porque, e você falou algo muito importante, perdão. Porque quando você não libera perdão, o peso tá sobre você, o seu coração. Exato. Então, assim, liberar perdão, entender que, enfim, aconteceu, segue sua vida, eu sigo a minha. Mas não ficar com aquela coisa também, sabe, de rancor, né? Ai, isso é muito ruim, mas eu fico muito feliz. Eu creio que Deus também tá trabalhando nisso, né? Com certeza. Tipo, você tem vários aprendizados com isso. Vai ser uma mulher mais forte. É isso mesmo. E bola pra frente. Bola pra vida que segue, gente. Vida que segue, meu tempo povo. não para. Porque vira bochicha, né? Meu Deus. Nossa, e assim, é uma coisa muito triste, porque a tal da matéria, a gente falando sobre essa visibilidade, matéria ruim é o que vende. O povo gosta de ver o circo pegando fogo. Quando eu tive a minha notícia que eu iria casar em Cancún, em 2, 3 lugares saíram. Agora, quando aconteceu, aí, minha filha, até em lugar fora do Brasil, saiu tudo. Em todos os lugares, era manchete. Por que será que é assim, né? Por que o ser humano O ser humano é assim, infelizmente, né? A felicidade não vende, não é uma matéria, não vende. O que você pensa disso, Iva? Eu fico pensando assim, sabe? Tipo assim, expor, às vezes é melhor até guardar um pouco essa parte, sabe? Eu sei que é muito difícil, principalmente agora, você que é muito conhecida, é difícil você guardar um relacionamento, mas parece que eu vejo que pode ser que tenha muita inveja também, sabe? Tem muito essas coisas, as pessoas querem ver o negócio dar errado, parece, né? Eu acho que as pessoas estão doentes, assim, sabe? De sentimento, de falta de Deus mesmo, desse afastamento, né? Ele falou que com o tempo o amor esfriaria e eu acho que é muito isso mesmo, sabe? As pessoas, às vezes, se doem de ver a outra pessoa bem e melhor do que ela. Tipo, ou talvez eu quero até te ver bem, mas não melhor do que eu. Então, eu acho que isso, infelizmente, tem muito disso, sabe? Dessa inveja de coisa ruim com o outro. Não, nem só comigo, não, com todo mundo, com todos nós, assim, sabe? A gente tem que cuidar, né? Guardar o que der pra ser guardado, acredito. Blindar algumas áreas da nossa vida, né? Com certeza, tem.
E o que você tá achando do BBB atual? Você tá acompanhando? Tô Tô acompanhando. Conta, Eu amo, né, Big Brother, assim, desde sempre. Ah, você já acompanhava? Já acompanhava. E eu tô amando, assim, Juliette é a preferida do mundo, Gente, né? Gente, é verdade, não? Que Ela bom. é. Nossa, a Juliette, gente, ela assim, ela já ganhou a vida ali no Big Brother, né? Ela tá com mais de 20 milhões de seguidores. Meu Deus, que boom é esse? É uma coisa surreal. Surreal. O pessoal pegou pra abraçar ela de uma forma, assim, incrível. E, claro, mérito dela, óbvio. E eu tô acompanhando muito pela internet, sabe? O Big Brother. Às vezes eu assisto. Às vezes tem algum paredão, alguma coisa assim que eu quero assistir pela TV, eu acompanho ao vivo. Mas, normalmente... Porque você abre o Instagram, é o dia inteiro também, né? Eu que acompanho esses sites, Instagram de fofoca também o tempo todo, contando tudo que tá acontecendo. Mas eu adoro ali... Eu gosto muito do Gil. Eu acho o Gil muito alto astral. Eu não sei se é porque ele é muito escandaloso, eu me identifico com aquele escândalo dele ali dentro da casa. E eu acho que ele é muito merecedor também, assim, sabe? Pela simplicidade dele. Eu gosto muito dele, do Gil. Ah, que legal. Então você tá ali. E é engraçado, né, você ter participado e assistir. Não dá uma coisa tipo assim, nossa, quando era eu, ai, devia ter feito tal coisa. Dá. Devia ter agido assim. Você fica pensando muito nisso? Dá. A Sara, por exemplo, eu até estive com ela agora, a gente se encontrou ali no hotel, no final. Eu tava saindo, ela saiu também, a gente se encontrou sem querer. Nossa. O tanto, assim, que ela teve uma visão de jogadora. Eu ficava assistindo essa mulher, eu falava, meu Deus, eu não tinha 1% da visão que a Sara tem dentro do jogo. Como é que a mulher pode enxergar tudo que tá acontecendo? Então, assim, isso fora os ciúmes, né, que te dá também. Porque você viveu, aquilo ali é tudo muito intenso, né, que você tá ali dentro. Então, eu imagino. Aí, na hora que entra, outras pessoas falam, era, né, eu tava ali ano passado e tudo, rola um ciúminho, assim. Mas logo passa, eu sei que é o momento deles e que eles também, né, tem que ir, vão vir outros. Mas esse negócio de, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, dá um pouco. Eu imagino que você fica bem reflexiva, né? Fica. Tipo, se você pudesse, assim, compartilhar com a gente algo... Você fala assim, cara, aquilo devia ter feito diferente. Além de não ter votado tanto no Babu. Além de não ter votado toda vez no Babu. Oh, meu Deus. Por que eu não te ouvi, Por que Senhor? que eu não te ouvi, pai? Gente, escutem a Deus, entendeu? Não, escutou aquela vozinha, não vota no Babu, não vota no Babu. O que você teria feito? Eu, assim, né, fora isso, claro, eu teria jogado mais, assim, porque o Big Brother, ele é um jogo, né, independente de qualquer coisa, você entra ali, é pra jogar, claro, pela visibilidade, por tudo, mas é um jogo, então assim, eu teria jogado, eu não teria entrado só pra me divertir, pra ser good vibes lá dentro, eu teria encarado mais o reality realmente como um jogo. Mais estratégica. Isso, com certeza, 100%. Eu não tive estratégia nenhuma, né, dentro do jogo, então Foi eu tudo teria feeling, isso. né? Eu me entreguei completamente de coração, assim, e não é muito isso lá, né, você tem que ter razão, você tem que ter estratégia, você tem que ter uma visão do que tá acontecendo, e eu queria proteger meus aliados, eu às vezes até esquecia de mim. Então, assim, eu teria mais isso, assim, essa estratégia e tentaria ter mais uma visão de jogo. Eu acho que isso a gente pode trazer pra vida, né, Ivy? Tipo, claro que Deus nos fala que a gente faz um plano, ele tem outro pra nós, mas você tem que ter um plano, né? E você entrou muito, assim, de coração aberto pra viver. E muitas vezes a gente vai indo assim na vida, não intencional. Gosto muito de falar dessa palavra. A gente tem que ser intencional com aquilo que a gente faz, sabe? Pra onde eu tô indo? Qual é a minha visão? O que o senhor tá me falando a respeito dessa temporada que eu tô vivendo? Acho que é muito isso, né? O que eu tô aprendendo com isso? Pra onde eu tô indo? Quem são as pessoas que realmente podem me agregar? Quais são as pessoas que realmente não são? Porque se você vai indo, acontece um pouco disso. Então, a gente pode trazer pra vida mesmo. Seja intencional na sua vida, com suas metas, seus objetivos. Tenha um plano de ação. Faça, né? Seja intencional. Sim. Não vá só assim. Deixa a vida me levar, né? Não. Porque aí a vida pode levar para um caminho. Para um lado errado, para um lado que possa te prejudicar, né? Então, eu acho que é muito isso mesmo que você falou. Ter essa noção, assim, de, né, o que você quer, qual é seu objetivo, para onde eu vou, o que eu devo, o que eu não devo. É muito disso. E eu acho que uma das coisas também, Ivy, que também saiu muito sobre você, é que você teve um caso... Como que é? Gente, com o Eduardo foi. O que foi isso? Eu ouvi você falando, tipo, gente, pelo amor de Deus, vi ele uma vez. E o povo fala disso. Eu vi, na verdade, 2 vezes. Uma vez eu fui no show dele, eu tava namorando.
Ele também tava namorando. Fala que você era fã dele, conta aqui. Não, tipo assim, ó, eu fui na verdade, era meu namorado na época é meu ex-marido, né? Nós namorávamos na época. E aí a gente foi num show dele aqui em São Paulo. O Rogério gostava muito dele, assim. O Rogério gosta muito de sertanejo. E a gente teve a oportunidade no show dele. A gente ficou ali na frente do palco. Depois ele recebeu a gente no camarim. Mas ele com a namorada dele, eu com o Rogério. Na época nós éramos namorados, né? Como eu te falei. Umas outras pessoas também acompanhadas, enfim. E a gente conversou. Ele foi muito simpático ali com a gente, tudo. Recebeu a gente super bem. Aí ele me seguiu no Instagram e tudo e tal. Se ele teve segundas intenções ou não, isso aí eu já não sei. Mas assim, eu retribuí, segui ele de volta e tudo. Uma época ele foi fazer um show em BH, ele mandou pra mim um direct. Vai no meu show e tudo e tal. Leva seu namorado. Até falou assim comigo na época. Isso é mais anos atrás, né? Eu não consegui ir, falei, não te agradeço, não tem como ir, não fui. Aí uma época eu tava tirando foto na Pampulha, na região da Pampulha, lá em Belo Horizonte, com fotógrafo e tal, e a gente tava bem, assim, em frente a uma casa bem bonita, assim, e aí de repente ele saiu de dentro dessa casa com o carro dele, abriu o vidro, a gente, não acredito, aí foi assim, esse encontro, ele cumprimentou todo mundo, nossa, vocês estão aqui tirando foto e tudo. Aí a gente falou, cumprimentamos, ele foi embora, ele tava dentro do carro, ele foi embora. Então foram apenas essas únicas 2 vezes gente, que loucura. que eu vi o Eduardo Costas na minha vida inteira. E assim, ele me seguia e eu seguia ele no Instagram, mas até aí, né? E aí, quando eu saí do Big Brother, ele fez uma live com o Leonardo. E acho que ele me acompanhou na casa, lembrou que eu era a menina. Acho que ele teve essa. Acho que ele assimilou isso. Sim. E aí, numa live, ele danou a me chamar. Ive, não sei o que das quantas. Ive, nanana. E me chamou a live o tempo inteiro. Aí o povo falou: esse homem já ficou com a Ive. Eu acho que foi isso. E aí falaram que eu tinha tido um caso, que eu tinha ficado com o Eduardo Costas e tudo. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso nunca aconteceu. Eu nunca fiquei com ele. Até porque se eu tivesse ficado, eu falaria. Por que não? Por que não falaria? Porque eu iria mentir, que eu não fiquei. Agora, falar uma coisa que eu fiz também, eu não vou assumir. E ele não falou nada, ele ficou mudo. Ele não negou. Ele nem falou nem que sim, mas também ele não negou. Igual eu tive que negar, né? E é isso, essa coisa dessa visibilidade, o povo querer inventar e quer arrumar casal com você que não existe, sabe? O povo quer arrumar, como que é? Como que fala aquela expressão? Não é crush, não, como que fala? Fanfic? Chipar. Chipar. Você foi chipada. Teve outras pessoas que você foi chipada. Foi quem, Nath? O Thiaguinho falou que eu dei um fora no Thiaguinho. Ai, meu Deus. Mas o Thiaguinho não foi fora, isso não existiu, esse negócio de fora. Mas eu e o Thiaguinho, a gente realmente se encontrou uma época em Belo Horizonte. Eu estava solteira, eu fui no show dele. Depois do show dele, a gente se encontrou teve um evento. Ele estava nesse evento, a gente conversou. Ele foi uma graça comigo, mas não teve nada disso de fora. Vou dar fora no Thiaguinho. Aí o povo adora, né? Coloca manchete, que eu não fiquei com o Thiaguinho, que não sei o quê. Mas realmente houve esse encontro com o Thiaguinho nesse evento. A gente não ficou também, eu não fiquei com ele. Mas não teve nada de fora no Thiaguinho. Aí o povo adora inventar coisa que não existiu. Eu não sou muito do tipo de pessoa que, gosta de dar um beijinho ali. Eu não sei. Gosto de namorar. Eu gosto mais de namorar. Eu não sei, eu não sei se eu sou mais assim. Eu falei, vou ficar com o Thiaguinho por quê? Eu vou dar um beijo, ele é um cara muito legal, admiro, artista, né, e tal, no negócio dele, admiro ele como artista, como tudo, como pessoa, história dele, tal, de vida, acompanho ele. Mas eu falei, tá, mas e aí? Aí eu vou ficar com o Thiaguinho, e aí? É isso, é muito além disso, né? Eu acho que é muito além disso. Falei, quem sabe se um dia tiver a oportunidade de aparecer, encontrar de novo e conversar, e ter uma conversa legal pelo telefone, e as coisas irem acontecendo, beleza. Agora chegar num local e, vem cá, vamos ficar. eu não sou muito desse tipo, eu não gosto muito, sabe? Eu acabo me envolvendo mais. Eu tenho até que parar um pouco disso. Tem que ser um pouco mais fria. Mais friazinha. Não, mas eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, a gente vê muito acontecer com as pessoas que são publicamente conhecidas, e a gente não imagina como é. Agora, pra você, né? Tipo, você de repente é chipada com as pessoas, porque um falou na live do outro, aí sair na manchete e tal. Cara, que loucura. Isso
isso, porque quando não é com você, parece até que é legal, não é? Você Não fala, é nossa, isso. será que é? Tipo, nossa, saiu o nome em todos os lugares. Uau, tô falando de mim. Agora, quando o negócio é com você, Aí pega. tipo, que nem o outro chamando você na live, você nem na live tava, gente. Não, nem tava. Eu recebi na época direct, o pessoal falou, Ih, Eduardo Costa não para de te chamar na live. Eu falei, gente, que coisa, Eduardo Costa tá me chamando na live. O que será que tá acontecendo, meu Deus? E aí, no outro dia, acho que foi logo depois dessa live dele, E aí, saiu bombou. isso. Ive, tem romance, sei lá. Eu falei, onde Ai, isso aconteceu? Não, eu acho que essas fake news, a gente tem que tomar muito cuidado e blindar o nosso coração também, né? Sim, com certeza. E de planos, assim, que você tem de projetos futuros, o que você tá focada agora na sua vida? Conta pra gente. Então, dentro do programa, eu fui minha imagem foi muito relacionada a make, assim, sabe? Porque é sua make, né? Eu amo maquiar desde novinha. O meu sonho é fazer esse negocinho, esse gatinho que você faz. Eu adoro. Não sei fazer, Ivy. Não sabe? Não sei. Eu vou te ensinar. Você vai aprender. Coisa- Às vezes, dependendo do delineado, é muito mais fácil. Aqueles de canetinha é mais fácil. Vai aprender. Porque fica meio pra baixo, ele não fica bonitinho, assim, é sério. Aí eu não fica ele faço. olhar mais tristinho. O seu tá, tipo assim, pleno. Você que faz a sua maquiagem, Eu né? que faço. Eu, inclusive, adoro me maquiar, assim, porque às vezes a gente pega uma pessoa que não tem muita noção do seu rosto e aí não te evidencia o que precisa evidenciar e não esconde o que você não gosta muito no seu rosto, né? Perfeito, muito bom. Então, assim, lá dentro do programa, eles linkaram muito a minha imagem, a maquiagem, Você se assim. maquiava muito bem. Eu me maquiava... Eu Eu olha a pele dessa menina, eu amava também. Eu amava me maquiar lá, tem sempre, né? Em todos os lugares. E aí, quando eu saí aqui fora, eu queria ter feito workshop, de poder viajar, poder me ensinar, né? A forma que eu me maquio, as coisas que eu uso. Porque eles perguntam sempre. O que é? O que é o corretivo que você usa? Qual que é a base que você usa? Como é que você faz? Então, eu queria ensinar isso pra eles, né? E eu gosto do público. Só que com a pandemia, infelizmente, isso não pôde acontecer. Aí eu fui pra internet. Aí eu tô com um curso online de maquiagem. Que legal. Onde eu ensino pras pessoas como que eu faço. Enfim, tipo de sombra, cores, produtos. Que legal. Muito legal. E aí, depois, quando essa pandemia passar, a minha vontade é de fazer workshop, né? E talvez até ter uma linha também de make, algumas sim, coisas com certeza. assim. Relacionada à beleza, sabe? Eu gosto bastante. Não, muito legal, tudo a ver. Acho que é muito legal isso. Eu tenho bem essa imagem de que você falava, essa menina tá sempre bem maquiada, gente. Como é que ela adoro. Não, principalmente nos dias da... Tinha dia que eu não tava muito afim, não. Aí eu ficava, deixa assim. Mas normalmente quando tinha eventos, tinha festa lá dentro da casa, aí eu esbaldava, passava verde, laranja. Aí aproveitava, tô na televisão, falei, deixa eu me jogar aqui. Quando que eu imaginei que eu ia estar com uma câmera em mim 24 horas, né? Nunca. Ai, muito bom, enfim, muito legal. Aqui no Positivamente tem um momento que chama Momento Metanoia, que eu te contei que a palavra metanoia significa a transformação de mente, tipo, algo que aconteceu que você fala, uou. E eu sempre peço pro convidado contar alguma experiência com Deus, que você fala, além da do Babu, tá? A do Babu foi incrível, assim. Algo que você viveu assim, tipo, que você teve uma revelação, sabe? Algo assim meio sobrenatural com Deus, que você fala assim, meu Deus, só podia ser Deus isso aqui, tipo meio milagre, assim. Alguma coisa que você assim, eu sinto muito cuidado de Deus, assim, sempre. É sempre, assim, na minha vida. É de verdade mesmo. Esses dias pra trás, por exemplo, eu nunca bati o carro, eu nunca passei por isso. Mas eu tava num dia bem estressante, assim, de coisas pessoais que estavam acontecendo, resolvendo problema de trabalho, coisas pessoais também, pelo telefone. Eu tava aquele dia mais, assim, dirigindo... meio com a cabeça lá né? na lua, assim, Sei. sabe? E eu fui virar à direita, assim, eu não vi que tinha uma moto vindo atrás, acho que ela tava no meu ponto cego, sabe? Sei. A moto. Ainda bem, eu tava devagar. Mas eu entrei, eu já tava dando a seta, e aí eu entrei à direita, assim. Eu peguei a moto em cheio. Nossa. E foi um barulhão, e o povo tudo assim, parou assim... E ficou olhando, e a avenida passando muito carro. E na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, esse menino vai cair da moto. E, sei lá, no que acontece é um segundo. Mas né? na nossa cabeça passa um filme, assim, sabe? Não sei se já teve oportunidade, já aconteceu alguma coisa com você, assim, de susto. Passa um monte de coisa na sua cabeça. E aí, o menino, Deus foi tão maravilhoso, ele foi tão cuidadoso, mais uma vez... que o rapaz, ele quebrou só o pedal da moto. E por um milagre de Deus, ele não caiu da moto. A moto dele ficou em pé. Como assim? Ele não caiu da moto. O pessoal tudo ficou olhando, ninguém acreditou como que o cara ficou em pé.
E isso foi um deles, né? E aí ele ficou em pé na moto, só quebrou o pedal, meu para-choque quebrou todo. Foi tão feio que o meu para-choque quebrou todinho do carro. E a moto? O cara intacta, a moto ficou intacta. Porque assim, o mais perigoso era realmente pro cara da moto. Agora você pensa, Deus me livre e guarde, acontece uma coisa dessa, morre uma pessoa. Eu levo a culpa pro resto da vida e fora a dor de cabeça. Então assim, a proteção de Deus, tanto pra mim quanto pra ele. Foi um dia incrível e aí eu parei pra pensar, eu falei, Senhor, como mais uma vez o Senhor cuidou disso, o Senhor esteve ali, o Senhor... E outra coisa que eu acredito muito, oração de mãe, né? Minha mãe é uma pessoa que ora muito e ela pede muito, ela pede proteção o tempo inteiro e ela tá sempre em oração. Então, acho que isso fortalece muito também. Eu brinco que a Vanessa, minha prima, né? Ela é muito temente a Deus, muito. Então, eu até trouxe ela pra trabalhar, porque eu brinco com ela, você cuida da minha agenda, mas você cuida de mim também. Você ora a Deus aí, eu vou orando de cá, você ora daí. Ai, que então, demais. Então, eu gosto de ter pessoas assim perto de mim, sabe? Quando a gente sente também que tá pesada a coisa, a gente ora, nós duas. Ah, que demais. Então, assim, ela é uma bênção na minha vida, Vanessa. Ela fala que Deus tem um propósito muito grande de ter nós duas juntas ali trabalhando, e eu sei que tem. E uma outra coisa que aconteceu na minha vida que eu lembrei, contando aqui pra vocês agora dessa história da moto, que ficou tudo bem, que não teve nada, graças a Deus já arrumei o carro, consertei o pedal da moto do rapaz, ficou tudo bem. Foi com o Luiz Miguel, o bebê. O Luiz Miguel, ele nasceu, tive ele em Fortaleza, Deus preparou tudo, parto dele, tudo bonitinho. Pessoas incríveis, obstetra, hospital, foi tudo preparado por Deus, assim, desde o início. E aí ele nasceu, eu tive ele, eu tava longe da minha mãe, porque minha mãe tava em BH, logo depois ela veio, né, quando ele nasceu. Era só eu e o Rogério. E aí, ele com 2 ou 3 dias, se eu não me engano, a gente voltou pra casa, né? Ele saudável, tudo bonitinho. Ele começou a ter icterícia, que chama? Aquele negócio que deixa o neném amarelinho? É isso? Ele começou a ter isso, ficar um pouquinho amarelinho. E aí a médica falou comigo, falou assim, olha, coloca ele pra tomar sol de manhã, tira a roupinha dele todinha e deixa ele tomar sol de manhã, que isso vai ajudar, pra ele não ter que internar, nada disso. E assim eu fazia. E aí nossa cama de casal, a janela do nosso quarto era bem grande, assim. Eu falei assim, pra eu não ficar lá embaixo com ele no vento, eu vou tomar com ele aqui na cama, mesmo que batia sol pela manhã na cama, eu abro a janela, ele toma um solzinho aqui mesmo. E aí, do lado da minha cama, tinha aquele móvelzinho de cabeceira, aquela mesinha. E era uma mesa muito pesada. Gente, eu não sei por que aquela mesa era tão pesada. E ela tinha, tipo, um rodapé, tipo esse, assim, só que era de madeira, assim. E o canto dela era bem fininho, tipo uma navalha mesmo. Muito fininho. E ele era muito pesado, de vidro com madeira. E aí, nesse dia, me deu a louca, eu arredei esse móvel pro canto. Coloquei lá do outro lado. E arredei a cama pra ficar perto do sol. Aí o Luiz Miguel tomou sol e tudo. Depois eu voltei com a cama pro lugar. Eu falei, vou voltar com esse móvel depois. Não vou voltar com ele hoje pra cá, não. Não sei por quê. Quer dizer, né? Deus tinha um propósito nisso. São coisas pequenas que a gente na hora fala, eu deixei. Aí eu tava muito cansado. O Luiz Miguel, ele era uma criança que ele chorava 24 horas à noite. Então, assim, ele tinha 5 dias de vida, tinha 5 dias que eu não dormia. Meu Deus. Eu lembro que eu chorava de cansaço. Eu acho que é o pior choro que existe na vida. Você chorar de cansaço, você não poder dormir. Porque ele queria mamar o tempo inteiro. Então, ele me queria o tempo inteiro. E aí, eu lembro que nesse dia eu falei com o Rogério assim, na noite. Eu falei, olha, eu preciso dormir essa noite. Você vai ter que passar essa noite acordado com ele, dá um jeito. Segura o máximo que você puder. Quando ele quiser mamar na madrugada, você me chama que eu acordo e dou mamar pra ele, né? E aí o Rogério fez. O Rogério, né, muito presente na vida do Luiz desde sempre. Um excelente pai. E o Rogério pegou o Luiz Miguel, eu deitei e desmaiei, apaguei. Eu tava muito cansada. E aí eu lembro que em alguns momentos da madrugada eu vi o Rogério andando com o Luiz Miguel pelo colo, ninando o Luiz, né? E o Luiz às vezes resmungava e tudo. Acho que chegou uma hora que o Rogério também teve muito sono. E o Luiz cochilou, dormiu. E aí ele pegou, eu vi o Rogério deitando do meu lado, assim. Nossa, a cama era muito alta, aquelas camas box, assim, mas era bem alta. O Luiz Miguel com 5 dias de vida lá em Fortaleza, muito quente. Então ele dormia com aquelas roupinhas mais levinhas, assim, né? Por mais que tinha um ar-condicionado, a gente deixava não muito frio, porque ele era bebê. E aquelas roupinhas bem levinhas. Então ele não tava nem manta, ele não tava nem nada. Eu só lembro do Rogério deitando com ele do meu lado e colocou ele assim no peito, assim, sabe? Porque eu acho que ele, não sei se ele tinha cólica, não sei se neném tem cólica logo quando nasce.
eu não sei. Esse menino chorava a noite inteira. E aí o Rogério colocou ele no peito, assim, deitado, assim, em cima dele. Eu lembro que eu olhei e falei, eles vão dormir. E apaguei, dormi de novo. Eu acordei depois de não sei de quanto tempo, com esse menino gritando, o Luiz Miguel. Mas quando eu olhei pro lado, cadê o Luiz Miguel? E o Rogério deitado. O Luiz Miguel caiu do colo do pai dele, da cama, no chão. E graças a Deus o armário não estava lá, porque ele era pontudo, senão era perigoso ter furado. Não sei o que poderia ter acontecido na cabeça desse menino. E aí eu levantei da cama correndo, peguei ele, já tava sem fôlego de tanto chorar. A primeira coisa que eu fiz, a primeira reação que eu tive foi de colocar ele no peito. E aí logo ele já começou a mamar. E o medo de ter acontecido uma coisa com o pulmão desse menino, com a cabeça desse menino. Falei, que era muito alta aquela cama, muito alta. E ele tinha 5 dias de vida, gente. Ele era desse tamanho. Meu Deus, ele era um bebê. Ele era todo molinho. O bebê, quando nasce, ele é todo molengo. Ele cabeça, tudo mole. E aí eu falei, meu pai, esse homem matou meu filho. Só isso que eu pensava. E eu vinha na minha cabeça, eu não posso fazer nada com ele, porque ele também tá cansado. Ele não deixou o menino cair de propósito. Ele foi mamando. E o Luiz Miguel, Jess, ele era transparente. Ele era uma criança branca. Se você fizesse assim nele, assim, ó, ele ficava vermelho. E aí eu comecei a olhar ele, comecei a olhar a cabecinha dele enquanto ele mamava, comecei a olhar a cabecinha dele, comecei a olhar as costinhas dele. Ele não tinha um vermelho. E o tombo dele foi muito alto, foi de cima do colo do pai dele. Ele não tinha um vermelho, ele não tinha um arranhão, ele não tinha nada. Uau, ele não tinha nada na orelhinha, ele não tinha nada na cabecinha, ele não tinha nada nas costas. Ele tava todo branquinho, assim, impecável, porque ele era muito branco. A veinha do olho dele, assim, dava pra ver de tão branco que ele era. E eu falei, gente, como é que esse menino não tem um vermelho, não tem nada com essa pancada que ele levou no chão? Caramba. Ele terminou de amamentar, a gente levou ele pro médico, o médico examinou ele todo, colocou ele nos aparelhinhos, na cabecinha, no peitinho, e falou, olha, tá tudo bem, não deu nada com seu filho. Nossa. Então, assim, eu acho que pra mim esse foi o maior livramento, e eu vejo que Deus estava com as mãos ali embaixo do Luiz Miguel, principalmente por não ter dado nenhuma marca, nenhum roxo, nenhum nada nele. Uau. Porque ele sempre, qualquer coisinha, dependendo da forma que eu tirava, às vezes o peito do roxinho dele, ele ficava vermelhinho. Sabe? Aquela criança que qualquer coisa, ele não tinha nada. É livramento. Então, assim, eu falo, Deus, assim, realmente estava ali com a mão ali e me ter pedido pra eu, né, na minha cabeça, ter tirado aquele móvel ali, porque... E não ter voltado, né? não ter voltado com ele, porque ali era bem... A quina do móvel era bem fininha mesmo, poderia machucar ele feio, né? Nossa. E o móvel não estava lá. Amém. Então, isso pra mim foi, da minha vida, foi o maior livramento da minha vida, da vida do Luiz Miguel. Uau. E são nesses detalhes mesmo que a gente vê o cuidado, né? E a mão de Deus. E você ora com ele? Você compartilha, assim, de Deus com ele? E o Luiz Miguel, ele é uma criança, assim, quando eu e a Vanessa, ele é bem agitado, sabe? O Luiz, ele vale para umas 5 crianças, 5, 10 crianças. Quando ele pega para agitar, ele agita mesmo. E às vezes ele tá bem agitado e a gente vai orar assim... Ele dorme no meio da oração. É uma coisa muito incrível. Uau, que demais. Todas as orações que a gente faz lá em casa, a gente junta pra orar, a gente começa a orar, a gente começa a orar, a gente começa a orar. De repente, a gente abre o olho, assim, tá silêncio, o Luiz tá em algum cantinho dormindo. A oração acalma ele, sabe? Que demais. Amém. Então, a minha mãe também ora muito com ele. Então, ele... Isso é muito importante, né? A gente ele ensinar. tem essa noção, assim, de oração. Eu quero até levar ele mais pra igreja. Apesar de estar tudo fechado lá em Belo Horizonte, inclusive igreja, mas eu tô sentindo essa necessidade, quando tudo voltar também, de levar ele para a escolinha dominical, ele ter esse acesso, né, às crianças, a uma professora que vai ensinar de uma forma infantil para eles mesmo, né? Então, assim, quando tudo voltar, eu quero deixar ele participar mais da igreja. É a base, né? Eu participei da escolinha dominical quando era criança, eu não esqueço de nada. Olha nada. Pra você ver. Eu lembro das musiquinhas. Eu sei todos os livros da Bíblia de cor, porque tinha uma musiquinha que era uma gincana. Quem soubesse cantar, ganhava as coisas. Eu sabia, eu era muito competitiva, eu queria ganhar tudo. E são coisas assim que agregam demais. Então é muito importante mesmo a gente... você levar ele, compartilhar com ele, falar, né, das coisas do Senhor, porque já a sementinha vai sendo plantada. E é isso que a gente deseja aqui também com o podcast, sabe? Que a sementinha seja plantada no seu coração e que você leve seu filho pra igreja também. Não é só pra igreja, é relacionamento com Deus. Fale de Jesus, leiam a Bíblia juntos, vejam filmes. Tem um filme, Ivy, que chama Estrela de Belém. Você já viu? Nunca vi. No Netflix, ele vai amar. Eu quero anotar tudo isso que você tá falando. Eu vou te... Estrela de Belém, A Estrela de Belém. A Mari Simas, que é minha amigona, ela tem
a família dela, né, tem 3 crianças. Aham. Eles amam a Estrela de Belém. Ela sempre fala assim, sempre coloca esse filme. É Eu muito vou legal. assistir. Ele é infantil? É infantil. Ah, eu vou colocar pro Luiz assistir. Mas é de desenhozinho? É de desenho. Aham. Ai, e tá na Netflix? Aham. Ah, eu vou colocar pro Luiz assistir. Vai, coloca, ele vai gostar muito. Eu vou É isso, a colocar. gente encontrar maneiras de levar com que eles entendam também. É muito importante, É né? verdade. Ai, obrigada! Ah, eu amei Amei. ter participado, Eu gente. também. Obrigada pelo convite. Obrigada a Foi uma vocês. bênção. Espero que vocês também tenham gostado. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Até. Muito obrigada e que o Senhor realmente abra os caminhos, que você Amém. viva o seu propósito cada vez mais. Amém. Muito legal que você tem uma pessoa ao seu lado também ali pra caminhar com você, pra orar, pra interceder. A gente Amém. sabe como isso é importante, Muito né? importante. E que você voe aí no seu projeto de maquiagem. Amém, amém. Né? Muito feliz. Obrigada mesmo. E obrigada a vocês que ficaram com a gente aqui. Se liga lá nas nossas redes sociais, no Instagram da Ive, no meu. A gente vai fazer várias coisas legais aí pra vocês receberem mais do Senhor. Obrigada de novo. Um beijo. Fica com Deus e a gente se vê na próxima terça às 19 horas. Amo vocês. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.